está começando o programa Assunto Cidade, que traz para você, telespectador, assuntos interessantes que acontecem em Guarujá e Vicente de Carvalho. E hoje nós vamos conversar com o Gino Della Volpe, o Gino que é trabalhador da Casa Esperança. Como vai, Gino? Prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu. Então, Gino, o que é ser trabalhador de um centro espírita? É ter o dever de estudar muito. Né? E procurar viver aquilo que estuda. Uhum. Eu conheço a Casa Esperança, assim como outros centros espíritas, né? A Casa Esperança já existe há mais de 10 anos no município. 13 anos. 13 anos, fica lá no Guaiúba. No Guaiúba, na Avenida Humberto Prieto Pérez, número 588. E tem reuniões trabalhamos as reuniões abertas ao público, segunda, terças e sextas-feiras, às 20 horas. Tem a palestra, depois o trabalho de tratamento espiritual, o passe, a fluidoterapia. Temos biblioteca aberta ao público, que empresta livros gratuitamente, a evangelização infanto-juvenil e trabalhos na área de auxílio social, em apoio com as outras instituições que estão localizadas em bairros carentes. E a Casa Esperança é um centro espírita kardecista, né? Existem outros tipos de centro espírita? A gente vê centros de religiões afro-brasileiras também são consideradas centro espírita, não é o caso da Casa Esperança. Casa Esperança é um centro espírita cristão. A rigor, a palavra espiritismo, espírita, foi criada por Allan Kardec. Em 1857, diante de uma pesquisa, ele publica o Livro dos Espíritos. Então, é um termo específico para uma condição específica de uma pesquisa que ele realizou. Só que o termo caiu no domínio público, né? Então, muitas entidades simplesmente se relacionando com espíritos, diferente do modo da pesquisa que Allan Kardec compreende seus estudos, e usa o termo espírita. Frequentemente, Gino, a gente trata, assim, eu já fui em algumas palestras, tal, que o espiritismo é tratado por 3 vetores, digamos assim, né? Como religião, como filosofia e como ciência. A que se deve esses três direcionamentos da doutrina espírita decodificada por Kardec? É ciência, porque é ciência no sentido de observar fatos. Então, a princípio, Allan Kardec observou cerca de 10 médiuns. Ele iniciou a sua pesquisa com 2 moças, as irmãs Baudin. Uma tinha 14 anos e outra tinha 16. Elas é que tinham a faculdade de se comunicar pelos espíritos. Ele trazia as perguntas organizadas, porque Allan Kardec propriamente nunca viu nenhum espírito, nunca ouviu nenhum espírito, nunca escreveu por nenhum espírito. Isso ele publica no seu Jornal de Estudos Psicológicos, a Revista Espírita. Ele foi um pesquisador, um investigador. Então ele trazia as perguntas organizadas para esclarecer as questões da vida e obtinha a resposta através dessas médiums dos espíritos. Só que ao longo de um ano elas resolveram casar e não participavam mais desse trabalho. Ele procurou uma outra moça, a senhorita Jafé, que tinha 19 anos. Mesmo assim, as questões mais complicadas, ele não estava satisfeito com o conteúdo das respostas. Então ele foi com o seu cavalo, carruagem, foi na casa dos outros médiuns que ele conhecia, mais ou menos uns 10 médiuns, né? E ele fez a primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha 501 perguntas. E aquilo trouxe assim, um impacto muito grande, porque era científico, que era na observação de fato. Mas qual é o fato? É exatamente o que está escrito pelo médium. Então, aquele documento é um fato. Ele lançou aí, a partir do próximo ano, 1º de janeiro de 1858, o Jornal de Estudos Psicológicos, a Revista Espírita. Ele teve 4.000 assinaturas espalhadas pelo mundo. E logo no primeiro número, ele disse assim, olha, eu estou pesquisando o assunto. Ele mostrou uma investigação, uma pesquisa da Igreja Católica, constatando a realidade do fenômeno, mas que não tinha interesse em fazer a pesquisa como ele estava direcionando.
Né? E ele diz, ó, todos vocês que ouvem espíritos, veem espíritos, escrevam para mim. Deu o endereço dele em Paris. Né? Aí, desses 4.000 assinantes, tinham 1.000 que tinham relações com os espíritos. Então ele passou dos 10 médiuns para aproximadamente 1.000 médiuns observando. E esses médiuns estavam espalhados em países com diferentes condições econômicas, países com escravidão, países livres. Não estavam todos na França, então? Não, estavam espalhados pelo mundo. Entendi. Ele falava 5 idiomas. Naquela época, Paris era a luz do mundo. Né? Francês era o idioma mais falado. Sim, era o inglês hoje. Né? Então, foi aí que ele fez a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é como nós conhecemos hoje, com 1.019 perguntas e respostas. Então, o fato é essa produção mediúnica. Por exemplo, quando o Chico Xavier psicografa, qual é o fato? Aqui, o conteúdo daquilo, aquilo é um fato. Vamos verificar, está certo, está errado, tem lógica, não tem, é nobre, não é? É o fato do fenômeno que está lá diante de todos. O fenômeno é incontestável. Incontestável, está escrito. Bom, aí o que acontece? Observando todas aquelas respostas, é que surgiu a filosofia, que é uma sabedoria, que é um conhecimento. Né? Como também observando a vida das plantas, nós tiramos uma doutrina. Observando o comportamento dos animais, tirando um conhecimento sobre eles, fazemos uma ciência. Né? Então, observando a manifestação dos espíritos, o testemunho deles, né, se existe muitas vidas, se só vive uma vez, porque uma pessoa é muito boazinha e está sofrendo muito. E aquele outro é muito ruim e, no entanto, parece que dá tudo certo para ele. Tem vida em outros planetas? Não tem? Qual a diferença de morrer por uma doença que consome o teu corpo e uma doença, uma morte repentina? Você estava com muita saúde e de repente houve um acidente e morreu. Né? Então ele foi fazendo perguntas, o que são sonhos, pesadelos, por que uns acontecem, outros não? Aí formou a filosofia, né? Uma sabedoria, amigo da sabedoria, um conhecimento. Só que essa filosofia trouxe uma circunstância muito especial, porque observando ela, que é baseada em fatos, por médios que não se conheciam, ele cruzava todas aquelas informações, se percebeu as leis morais que regem o universo. Porque nós temos as leis que regem a matéria. Né? Você pega o elemento, leva lá para o laboratório, você tem massa atômica, peso atômico, elétron, forma, tabela. Você observa a vida das plantas, você tira as leis da botânica. Você observa a vida dos animais, vê o corpo humano. Você, entrando em contato com os espíritos, você vê as leis morais. Você vê que o sofrimento e a alegria não estão ao acaso. Não existe sorte, não existe azar, não existe deserdado, privilegiado. Existem as leis morais. E se observa algumas dessas leis e algumas dessas variáveis. E aí é que faz toda a diferença. Você começa a entender o seu estado de sofrimento e alegria e o que você tem que fazer para ser feliz. Você deixa de ser um barco que está no mar ao sabor do vento. Bate o vento para cá, foi para lá. Ui, que lugar. Bateu outro, foi para lá. Você ganha uma espécie de motor. Então, embora ainda exista uma circunstância que você não domina completamente, mas com esse motor, com essa informação, né, você pode então dar certos caminhos. E esse é o aspecto religioso. Porque todo mundo quer ser feliz. E se observa que o único jeito de ser feliz é evoluindo no saber e na moral, é se aproximando de Deus. Que nós somos espíritos, seres inteligentes, estamos inseridos num processo evolutivo. E Deus cuida desse processo continuamente. Em Deus vivemos e existimos. Né? Então ele tem o aspecto religioso, porque com esse esclarecimento e essa percepção que incorpora na criatura, no seu saber e na sua moral, ela começa a empreender esforços e se liga a Deus. É religioso, religar e de se ligar a Deus. Bom, conversar com o Gi não é aula, né? Daqui a pouco é uma palestra, conversa. É um privilégio também a gente poder ter essa palestra aqui. É a doutrina que é bonita, o que bonita. Aconteceu é que é maravilhoso, né? De fato, e a gente lê a respeito, estuda. Há quanto tempo você estuda a doutrina espírita? Eu tomei conhecimento da doutrina com 13 anos. Eu estou com 55. Foi quase ontem. Mas nos últimos 13 anos, com a Casa Esperança, com a dedicação com as palestras, então houve um aprofundamento. Mas desde os 13 anos
eu entrei em contato com a doutrina e me mantenho sempre estudando, lendo, procurando aprender alguma coisinha. E quando o assunto... Bom, o assunto é vastíssimo, a gente tem uma literatura extensa, né? Existem desde os romances espíritas até os livros realmente científicos, doutrinários, científicos, né? A gente nota essa diferença bastante grande na literatura espírita, mas há uma diversidade, né? Para quem... para todos os gostos, digamos assim, para quem se interessar. E assim, além da literatura, as palestras, né, Gino? Você é um dos palestrantes da Casa Esperança, mas existem... Todos os trabalhadores das casas espíritas geralmente tornam-se palestrantes, não? Não. Não? Não. Palestrantes são poucos. Sim. Né, que tem os trabalhadores que trabalham na cura, no passe, no tratamento. Aí são dezenas e dezenas. Entendi. Né? São vários tipos de ações que a Casa Espírita de trabalhos. promove, A área social, de auxílio social, material escolar, cesta básica, roupas para pessoas carentes, a cesta de Natal. Então tem muito trabalho. Mas o que importa é o bem que se busca, a caridade, né? O amor. Não é a questão de ser palestrante, de trabalhar na área social. O que importa realmente é o amor com que se faz, que se busca fazer a caridade com essa consciência, né, que nós estamos fazendo o melhor que podemos em prol dos nossos irmãos, que são os filhos de Deus, que têm o mesmo amor que nós temos de Deus. E fazer em vida, né? Sempre. Nós fazemos na vida, depois da desencarnação, e durante o sono do corpo. Porque nós temos a vida de vigília, certo? Só que durante o sono do corpo, o nosso espírito, o nosso corpo espiritual, o perispírito, como Allan Kardec denomina na codificação espírita, nós podemos se afastar do corpo físico, ficamos ligados por um cordão fluídico. Se nós temos 2 cordões, né? Tem aquele quando nasce tem que cortar. Esse cordão, quando morrer, vai ser cortado também. Mas enquanto estivermos vivos, né? Ele tem essa plasticidade, essa elasticidade. Então o espírito se afasta do corpo e aí ele tem uma vida durante a noite, que ele pode estudar, ele pode buscar seus vícios, ele pode ajudar, ele pode atrapalhar, ele pode perseguir, ele vive uma outra circunstância durante o sono do corpo, que fica em vida orgânica. Então, quer dizer, quando a gente fala de espírito, para que você veja se eu estou entendendo bem, quando falamos de espírito, nós não falamos só espíritos desencarnados, espíritos de quem morreu só. Nós estamos falando também dos espíritos, do nosso próprio espírito. Nós somos espíritos que estamos encarnados. Podemos dizer alma. Uma definição, né? Podemos dizer alma. E aí desencarna. Né? Então aí o espírito separa os corpos. Porque o que é nascer? É juntar 2 corpos mediante uma transformação. O corpo espiritual já existia, ele não é criado por Deus na hora da gestação. Ele já existia. Ele vem numa longa série evolutiva, já existia. Morrer é separar os corpos mediante uma transformação. Essa transformação é uma mudança de propriedades materiais. É sempre matéria. O corpo espiritual é também feito de uma matéria. Mas é uma matéria mais sutil, mais etérea, que vibra mais rápido. A radiação é intensa. Então ela não é captada pela nossa instrumentação. É tipo assim, pensar no telefone celular, nos sinais de TV, que é material, tem a sua vida dentro da sua circunstância, né? Só que ainda vibrando muito mais rápido do que isso. Então essa matéria é que forma nosso corpo espiritual. Então, a ideia do nascimento, juntando os 2 corpos e mudando as leis materiais, pensa, por exemplo, no avião. Certo. O avião, no voo, ele tem que estar com o trem de pouso recolhido. Né? O manche funciona com a asa, tem o flap para ele descer, e no solo. É diferente. Né? O trem de pouso tem que estar baixado. É verdade. Ele vai com os pedais para dar direita, para esquerda, um carrinho que vai puxando ele. Funciona diferente. Ele não perde a individualidade dele. Mas em virtude do meio que ele se encontra, no ar ou no solo, né, as leis materiais que ele fica sujeito são outras. Então nós temos que entender que o nascimento é uma junção de corpos que começa quando o espermatozoide fecunda o óvulo. E desde lá ele vem fabricando, né? A mãe é uma médium de incorporação, materialização de espírito, né? Ela vem então participando
e o espírito vem formando, aí nasce com vida, ficam 2 corpos. No sono ele tem uma liberdade relativa, não é a mesma que ele vai ter quando ele tiver a morte, que ele separa. Na morte, separa os 2 corpos, o corpo carnal volta à transformação de gases, líquidos, se integra na natureza, né? E o corpo espiritual volta à sua verdadeira pátria, ao lugar que lhe é devido. Essa história do sonho é interessantíssima e complexa também, porque nem sempre nós lembramos, por exemplo, dos sonhos enquanto estamos dormindo. E em todas as vezes que nós estamos dormindo, em todo sono, há esse desprendimento? Toda vez que dormimos, o corpo espiritual se desdobra. Agora, o corpo espiritual tem o registro dele, o cérebro dele. O corpo carnal tem o cérebro dele. Entendi. Tudo que nós fazemos, falamos, pensamos, sentimos, tudo fica gravado de modo indelével, jamais apaga no corpo espiritual. O corpo carnal, não. Então ele tem um outro mecanismo de registro. Recordar é uma inteligência que lê um arquivo. Lembra o nosso computador, vai ler, volta, né? O que é, na verdade, o sonho que a gente lembra, né? O pesadelo, quando é ruim que a gente lembra? É porque ocorreu algo na vida espiritual, por esse cordão fluídico, no cérebro de carne, ele vai registrar imagens. Tem que estar registrado no cérebro de carne. Se não fizer o transporte dessa imagem, a gravação no cérebro de carne, não vai ser um sonho nem um pesadelo. Aí tem as seguintes circunstâncias. O cérebro de carne tem limites. Ele não tem os mesmos cenários. É como imaginar eu pegasse um texto em chinês com aquelas letras e fosse para o nosso... Cadê essa letra? Cadê aquela? No nosso teclado, que não tem. Tem aquilo que nas leis divinas, na lei divina, não é permitido trazer informação. Então, às vezes, por exemplo, tomando a liberdade aqui, vamos dizer, um casal está lá, a mulher pega, dorme, aí o espírito vai ver que o marido trai ela. Putz, que fria! Mas não é permitido ela trazer o cenário com quem só que ela tomou esse conhecimento. Quando ela acorda, ela não lembra, não teve o sonho, mas ela acorda com a certeza que o marido trai ela. Com essa intuição que a gente chama. Íntima. É uma certeza, é uma coisa íntima, que ela não sei, eu não sei explicar como, mas eu tenho um problema aí, sabe? Porque você não traz as formas, você não traz as formas, né? Agora, nem sempre esse sentimento também é um fato que ocorreu, porque ao entrar em contato com o mundo espiritual, nós entramos em contato com espíritos, e existem bons e maus, existem enganadores. Então, um espírito que deseja o mal dessa pessoa, ele pode criar imagens fluídicas, fazer sugestões para fazer ela acreditar que o marido dela engana ela, ele não está enganando. E ela vem com essa certeza que, na verdade, foi uma informação falsa. Foi uma intriga lá na espiritualidade. Os espíritos, eles são os homens que deixaram os corpos, mas espíritos que são muito mais evoluídos, que não encarnam aqui, mas que administram o planeta sob o comando do governador espiritual do planeta, que é Jesus, né? Então eles são variados no saber, na moral, na ignorância, na bondade, na maldade. Ô Gílio, e como se proteger dessas más influências? Como que, porque a gente não tem controle do sono, dessa divagação espiritual. Como é que a gente se protege dessa intriga espiritual, dessas más influências? Nós seres humanos encarnados. O domínio e a influência que os maus espíritos possuem é nas fraquezas dos homens e dos espíritos. Então, se você faz um esforço para desenvolver suas virtudes, combater as suas imperfeições morais, aumentar seu conhecimento, se você realmente veste a camisa no mandamento número 1, né? Eu sou o Senhor teu Deus, amarás a Deus, amor de Deus, né? O mandamento número 1. Então isso já te traz uma proteção, né? Uma proteção, além da simpatia que você cria com os bons espíritos que se aproximam, e aí os maus espíritos ficam com um campo menor de influência. Mas nós sempre estamos sujeitos também às provas devido aos nossos erros passados, né? A nossa conta de débito. Então existe uma parte da circunstância que nós podemos passar pelas provas, mas estando no propósito de evoluir espiritualmente e auxiliado pelos bons espíritos, a nossa chance de êxito nas provas são grandes. Tá ótimo, então. Nossa, o papo... Um programa é muito pouco para esse papo, com certeza cheio
de novidades para a gente discorrer, né? Ô Gino, a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltar já com mais assunto cidade para você. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Há mais de 20 anos, a Morada do Sol tem tudo para você que está construindo ou reformando. Produtos que você utiliza desde o alicerce ao acabamento. As marcas líderes do mercado com as melhores condições de pagamento você encontra aqui. Parcelamos em até 10 vezes no cartão e financiamos em até 24 vezes. Aceitamos o cartão Construcard e fazemos entrega gratuita. Nosso atendimento tem como principal objetivo ajudar a você a realizar todos os processos da sua construção ou reforma. Venha conhecer a Morada do Sol. Avenida Santos Dumont 3301, Jardim Boa Esperança. Telefone 3387-2609. Os sucessos do ritmo mais animado do Brasil estão no Forró Bodó e Companhia, com Gilson Lima, ao vivo de segunda a sexta, 12h10. O maior e melhor roteiro de compras de Guarujá está aqui, na Guaru TV. Compra e Companhia, todos os dias às 5, às 10h20, 14h20, 17h20 e 8h20 da noite. Há mais de 20 anos, a Morada do Sol tem tudo para você que está construindo ou reformando. Produtos que você utiliza desde o alicerce ao acabamento. As marcas líderes do mercado com as melhores condições de pagamento você encontra aqui. Parcelamos em até 10 vezes no cartão e financiamos em até 24 vezes. Aceitamos o cartão Construcard e fazemos entrega gratuita. Nosso atendimento tem como principal objetivo ajudar a você a realizar todos os processos da sua construção ou reforma. Venha conhecer a Morada do Sol. Avenida Santos Dumont 3301, Jardim Boa Esperança. Telefone 3387-2609. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Voltamos a apresentar o programa Assunto Cidade, que hoje está entrevistando o Gino Della Volpe, trabalhador da Casa Esperança, Casa Espírita Esperança, lá no Guaiúba. E o Gino é palestrante, está dando aqui uma verdadeira aula sobre a origem do Espiritismo, sobre como que foi elaborada, como que foi elaborada a obra de Kardec e tal. E, Gino, eu queria voltar num assunto que a gente estava conversando. Você falou de fatos, né, que o Allan Kardec reuniu os fatos, observou-os, né, e depois ele os publicou, depois que ele colheu uma série de informações de diversos locais, diversas pessoas, aí sim que ele publicou com a certeza de que estava fazendo um relato fiel, né? E aqui no Brasil a gente teve o Chico Xavier, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse paralelo. Chico Xavier. Não dá para falar de espiritismo sem falar do Chico, né? Um grande homem. Eu conheci. Aí, uma produção dos fatos vai aos milhares e incontáveis fatos. Um monte, né? Ele tem um monte de livros
Mais de relatando 400 fatos. livros. Putz, Mais de 400 livros publicados. uma vida dedicada, né? Uma vida dedicada à produção de À fatos, produção de fatos. com a circunstância filosófica e a consequência religiosa, com o principal objetivo de nos levar a Deus. E como você abordou, com um livro para toda possibilidade de compreensão, de romance científico. Mas temos no Poesia, Chico Xavier poesias, né? O primeiro foi poesia. Uhum, Foi o livro do Parnaso de Além Túmulo. uhum. Que a primeira edição, em 1932, tinham 14 poetas e 56 poesias. Só que ele não tinha condições de verificar a autenticidade daquelas assinaturas, daqueles espíritos, porque o espírito aparecia, dizia, ó, eu sou fulano de tal, mas aquele era nome de membro da Academia Brasileira de Letras. Você Que era está o falando todos Chico eles Xavier, dos psicografados. 14 poetas do primeiro livro. Então Chico Xavier, como ele diz, ó, eu também sei fazer alguma coisinha, mas não esse talento, né? Aí o espírito se apresenta, faz e põe um nome desse, Castro Alves. E aí, foi ou não foi? Quem sou eu? Então ele mandou isso para a Federação Espírita Brasileira e eles examinaram aquilo e falaram, isso tem que ir para a Academia Brasileira de Letras, porque tem que ser especializado para dizer se tem alguma verdade nisso, não, alguma coerência, né? E eles fizeram as pesquisas e verificaram que realmente aquele conteúdo correspondia com aquelas assinaturas, com aqueles autores, né? Eles não entravam na questão se foi uma imitação, se era uma capacidade dele de dominar estilos, reproduzir estilos, como temos pessoas que fazem imitações de personalidades, de políticos. Até de né? assinaturas. De assinaturas, né? Mas aquele conteúdo, o jeito de fazer, sobre o que se falava. E depois, em 1935, 3 anos depois, foram 56 poetas com 259 poesias. Né? A gente pra caramba, né? Espírito pra 56 estilos e assuntos diferentes, com 259 poesias. Nesse caminho, em 1932, quando saiu a primeira edição, houve um caso muito interessante. É que o espírito, o Humberto de Campos, o escritor Humberto de Campos, que naquela época estava encarnado, né, Humberto de Campos, ele era membro da Academia Brasileira de Letras. E deram para ele analisar. Ele era o mais famoso que tinha aqui no Brasil. E naquela época, que ainda o futebol, televisão, rádio tinha um futuro. Naquela época, as colunas escritas era que realmente fazia a fama da pessoa. E Humberto de Campos, com seus contos, era uma sensação, uma celebridade. E ele examinou, ele ficou em cima do muro. Ele falou assim, ou existem os espíritos e as almas escrevem pelos homens, e então foram eles, ou o Chico Xavier é um excelente imitador, um fenômeno, algo assim. Agora você imagina, se a pessoa fez todo aquele trabalho e ganhou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, e ele fez 56 diferentes, então ele tem que ter um sofá que vai daqui até... Nossa! Porque ele fez com aquela qualidade. Auditório, não, mas aí o espírito Humberto de Campos desencarna, ele faz isso, publica nos jornais o seu parecer, ficando relativamente neutro, dizendo que os conteúdos estavam perfeitos. Não tinha um único erro. Né? Só que ele não sabia qual era a causa da coisa, se eram espíritos, essa era a capacidade da pessoa, não sabia explicar. E uma vez desencarnado, quando vai ser publicada a segunda edição, que são com 56 poetas e 259 poesias, o espírito Emmanuel, o guia do Chico Xavier, vai ao espírito Humberto de Campos, porque é desencarnado, está na vida espiritual, e diz, olha, eu gostaria que você fizesse o prefácio da segunda edição, porque você viveu a experiência e você é especialista da área. E ele faz, ele fala, não, de pé os mortos, olha que circunstância eu me encontro. E depois ele dá uma sequência e faz vários livros, inclusive um livro maravilhoso, que é o livro Boa Nova, em que ele vem contar aspectos da vida de Jesus. Mas continuando nas provas, nos fatos, na produção mediúnica do Chico Xavier, nós temos, por exemplo, os livros que foram feitos com 2 médiuns. Então, o Chico Xavier na cidade de Pedro Leopoldo aos domingos. Isso é relatado no filme que conta a vida dele, não é? Me parece que fala algo. Me parece que sim,
Bom, mas voltando. O livro Evolução em Dois Mundos, né? No ano de 1958. Agora imagine a circunstância, o Chico Xavier na cidade de Pedro Leopoldo. E o Valdo Vieira, em Uberaba, a centenas de quilômetros da cidade de Pedro Leopoldo. O espírito André Luiz fazendo no domingo e nas quartas-feiras. O livro Evolução em Dois Mundos, um capítulo com o Chico e um capítulo com o Valdo. Um no domingo, outro na quarta. Naquela época, que computador era caro, só grandes empresas faziam, não tínhamos e-mail, Facebook, nada. Na frente do público. O livro encaixa perfeitamente o assunto, um seguido do outro, sem nenhum problema. Eles alternaram o espírito a produção alternou de capítulos? Exatamente. Olha que interessante. Começou o primeiro em Pedro Leopoldo, no domingo com Chico Xavier. O segundo capítulo, psicografado na quarta-feira com Uberaba, Valdo Vieira. Aí, no outro, 3, o outro, Nossa, 4. Esse livro deve ser interessantíssimo. Não, o problema não é esse. Ele tem uma linguagem científica enorme. Quando ele foi publicado, ele tinha mais de 1000 termos que escapava do conhecimento popular. Você, mas o que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo? Ficava... Então, os cientistas se reuniram e fizeram um livro para explicar os termos. Inclusive, eu nem indico esse livro assim de modo geral para o público. Deve ser porque você vai ler muito aspecto científico. Bom, aí eu trouxe aqui, como eu não consigo decorar o significado, termos de um certo capítulo, por exemplo, estrobilação, que é reprodução assexuada por divisão transversal do corpo em segmentos que se transformam em zooides, estágio do ciclo vital de animais celentrados. Nossa, Gino. Entende o que eu estou falando? O Chico Xavier, que só fez o primário nos grupos São José, em Pedro Leopoldo, em 1910 ele nasceu, então imagina a época que é, imagina a nota no Enem, daquilo lá, tá? Estrobilação. O significado é isso que eu te falei, porque eu estou lendo o que os cientistas viram, mas o que é estrobilação? Não existe o termo. Quer dizer, existe o termo, está colocado no assunto de modo correto. Não só existe o termo, como ele está no conteúdo. Está no contextualizado. Exatamente. Fanerógamo, criptogâmico, que é fanerógamo? Corpo de Bider. Olha esse outro, se a gente for lá, acaba o programa. Você vai fazer aula de ciência. Agora esse aqui, olha só isso, ó. Adenosinatrifosfatase. Meu Deus. Eu já repeti isso mais de 10 vezes em palestra. Não consegue guardar. Eu tenho que trazer escrito. Quem eu vou decorar isso? Não? A gente que não é da área científica, é impossível. É a principal substância que provoca a liberação de energia para as células. Ele vem explicando a evolução no mundo espiritual e no mundo terreno, inclusive... Ele explica o que a ciência chama o elo perdido. Mas como é que está vendo essa evolução e deu um salto? Cadê esse degrau? Nós não achamos esse degrau. Ele explica que esse degrau foi feito no mundo espiritual. Que nem toda evolução está aqui. Você encontra uma parte dos degraus. Né? Depois ele fez Mecanismos da Mediunidade, 1959. Também um capítulo com o Chico, um capítulo com o Valdo. Com termos de engenharia. E é onde eu fiz meu curso, Engenharia Civil. Leva um baile. Não, né? Eu fico muita coisa que é isso? A gente aprende na faculdade, faz a prova. Não, o livro fica... Não é possível. Quer dizer, é da tua área. Mas olha o fato, entendeu? Todo mundo é contemporâneo, é a nossa língua. Milhões de dólares em direitos autorais. Nunca usou $1. Viveu do seu salário. Só depois de psicografar 100 livros é que deu a primeira entrevista. Eu não fiz nada, estou aqui na televisão. Você imagina essas coisas. O livro Sexo e Destino, esse sim eu recomendo. O livro Sexo e Destino... Do André Luiz também, né? Também o mesmo espírito, André Luiz. A primeira metade inteirinha é o espírito, é o médium Valdo Vieira. O Chico não viu nada. Faz a segunda parte do livro inteirinha. Imagina pegar um drama cheio de personagens baseados na vida real, escolhido a dedo, de fortes emoções. Eu li esse livro algumas vezes, chorei muito. Mas é muito emocionante. Dilema do sexo. E esse está na linguagem romanceada.
né, que todo mundo entende, sem nenhum desses termos científicos. Também foi escrito Com os dois. Uhum. O Valdo fez a primeira metade. Não foi um capítulo 1, foi todos os capítulos da primeira metade. Parou, primeira parte. Aí, segunda parte, fez o Chico inteiro, sem ver a primeira. Nossa, que loucura. Não dá São para explicar, circunstâncias, né? Assim, são provas, dá para explicar? são fatos. Né? São fatos que mostram realmente a realidade. O livro, Missionários da Luz, né? O Chico Xavier psicografou do espírito André Luiz, sozinho, sem outro médium. Foi publicado no dia 13 de maio de 1945. E o espírito André Luiz diz assim: quando eu estive na Terra, eu fui médico. E fui um médico que não foi renomado, um médico apagado, meus apagados serviços médicos, ele diz. Mas eu fiz a faculdade de medicina, né, e eu aprendi sobre a glândula pineal, a epífise dentro do cérebro. Certo. E ele diz assim: tudo que me ensinaram na faculdade, está certo, tá aí, eu estou vendo daqui como espírito. Mas acontece que não é só isso. Ele é muito mais do que isso. E começou a descrever coisas que ela fazia, as funções, como se ela fosse a placa-mãe do computador. Ela foi importantíssima. O livro foi publicado, os médicos foram lá falar com o Chico. Falei: você ia tão bem, como é que você agora pisou na bola? Ih, agora você chutou pênalti no escanteio. Lá com os poetas você não errou nada, mas agora a medicina não reconhece nada disso. A glândula pineal, não, ela serve para bloquear os impulsos sexuais. Então a criança está lá, ela não tem esses impulsos sexuais, é um registro fechado. Depois ela abre, libera a vida sexual, depois ela volta a fechar. Em alguns está espanada. A academia não faz mais nada. Isso é explicação dos médicos. Eu estou falando de modo popular. Né? Bom, aí o Chico diz assim: mas acontece que não fui eu só ouço, escrevo o que eu ouço, eu vou falar com o espírito. Aí ele falou com o André Luiz, que é o espírito que escreveu, o espírito falou com o Chico falou com os médicos. Ele falou que houve uma reunião na espiritualidade superior, houve uma exceção, que foi a permissão de publicar uma revelação científica. Então vocês aguardem que vão passar anos e tudo isso vai ser provado. E recentemente... Não, 18 anos depois, 1945, foi o livro. 18 anos depois, William Regelson, 1863, né? O livro Milagre da Melatonina, sem ver nada do Chico. 1963. 1945, com 18. Não, é que você tinha falado 1863, eu falei 1900. É 1900, Chico Xavier, 1800 já foi. É a época do Kardec. Né? Foi outra vida tua que você está confundindo. E atualmente ela é a parte do corpo muito pesquisada, muito investigada. Então houve assim, uma revelação científica que nós conferimos, né? Porque foi em 1945. Mas nós estamos em 2013. Exato, nós vivemos. Né? Então passou aquele tempo todo mundo vendo que estava lá no capítulo, que foi publicado, estava lá, né? Falava de uma coisa que a ciência acadêmica não reconhecia. E aí houve a descoberta e a ciência evoluiu e mostrou que realmente a função da glândula pineal fazia tudo aquilo que estava lá, conforme está no livro. E o livro traz informações maravilhosas para as pessoas, para todos nós, por causa que ela fala do nascimento, o que acontece com a mãe, como é que é a gestação, a conversa com o espírito, o acordo que ele tem que ter com o pai, que era um inimigo. Né? Então são circunstâncias que nós vivemos isso, né? Naquela circunstância nos nossos lares, com os nossos amigos. Ô Gino, só para deixar registrado, qual é o nome desse último livro que você falou, da glândula pineal? Missionários da Luz. Tá, Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Bom, gente, o papo está ótimo, mas infelizmente o tempo acabou, passou muito rápido, Gino. Nós vamos ter que convidá-lo novamente porque a pauta ficou pela metade. Mas eu gostaria de deixar esse último minutinho do programa para suas considerações finais. E agora? Família espiritual de Jesus, a caminho do reino dos céus, em nome do próprio Jesus, louvado seja Deus. Assim seja. Muito obrigada, Gino. Obrigada a você de casa. Até amanhã.